Ó, gente, dessa forma aqui foi feita a capa, contendo as informações da instituição, universidade, faculdade, campus avançado, departamento é o curso, o nome do curso. Logo abaixo o título do artigo, que era sobre a economia do Rio Grande do Norte, era uma análise histórica e econômica da evolução da economia do Rio Grande do Norte entre os séculos 17 e 21. Aí o período em que foi realizado e o local. Aí mais uma vez a folha de rosto. Aqui mostrava mais uma vez as informações da instituição, o nome do professor que pediu e o nome dos alunos autores, certo? Eu e um colega de curso. Aí mais uma vez o título. Aí logo abaixo uma informaçãozinha apresentando aqui o trabalho, o que representa esse trabalho. Aí foi organizado o sumário, mostrando as numerações de páginas e mostrando as informações contidas no trabalho em si. Com o resumo em inglês, a parte da introdução e o corpo do texto, logo em seguida o corpo do texto, porque foi justamente dividido. É como se esse nosso artigo aqui foram na verdade 3 artigos, só que foi construído como um só, mas basicamente foram 3 artigos escritos aqui. Um primeiro sobre a formação econômica na capitania do Rio Grande do Norte, isso na capitania do Rio Grande, isso na época do período colonial, entre os séculos 17 e 19. O segundo artigo era a evolução da economia do Rio Grande do Norte no período do Império. E, por último, a evolução da economia do período republicano. Isso entre os séculos 19 e 21. Aí, logo em seguida, por isso que, na verdade, ele é um trabalho contendo 3 artigos, na verdade, que foram unificados e transformados em um só corpo, que trata da evolução da economia do Rio Grande do Norte desde o período colonial até o período republicano, até o início do século XXI. Aí seguido das considerações finais, as referências bibliográficas. Aí nesse aqui foram colocados anexos, bem como apêndices, como vai ser mostrado. Aqui a organização do resumo, com as suas consequentes palavras-chave, o resumo em inglês, a parte da introdução, que é a apresentação do assunto, a apresentação no corpo do texto da introdução está contido tudo as informações a respeito da justificativa do porquê fazer esse trabalho de pesquisa. Aí em seguida vem a organização do corpo dos artigos em si, que é o primeiro, a formação econômica da capitania do Rio Grande. Aí observe aqui o que eu falei a respeito de notas de rodapé. O autor desse aqui foi eu. Aí observa a nota de rodapé aqui, ó, o número 1. O número 1 logo em seguida o meu nome. Aí tem cá embaixo no final da página aqui, ó, a minha identificação, ó, aluno do curso, aí a minha apresentação. Isso é uma nota de rodapé. Da mesma forma que esse número 2 aqui, que é uma nota de rodapé mostrando a citação de uma autora, que no caso é uma citação de um livro da escritora Denise Matos Monteiro, que é a introdução sobre a história do Rio Grande do Norte. E justamente a citação apresenta o nome da autora, o nome do livro, o nome do local onde foi feito o livro, da editora, o ano em que foi feito o livro, que foi escrito o livro, e justamente a página em que está apresentada a citação. Na citação deve-se apresentar isso, tem que obrigatoriamente apresentar essas informações, o nome do autor, o nome do livro, o local onde foi feito, onde foi publicado o livro, o nome da editora que publicou, o ano em que foi publicado e principalmente a página onde está presente essa citação.
Ó, vamos aqui mostrar aqui que citação foi essa aqui. Tá aqui, ó. Só essa partezinha aqui. Árvore existente em grande parte da Mata Atlântica brasileira e da qual se retirava um corante. Aí justamente aqui, porque esse texto aqui foi retirado do jeito que estava de um livro. No caso, esse livro da autora Denise Matos Monteiro. Isso é uma citação curtinha. É uma citação porque foi tirada tal qual estava no livro. Todo o resto da redação aqui, todo o resto do texto aqui, são palavras pessoais, é um texto argumentativo. Isso aqui é uma análise feita tão somente pelo autor do artigo. Aí, em seguida, essas citações são palavras retiradas do livro. Ele não pode fazer um trabalho totalmente de citação. Ele tem que ser uma mescla de citações dos autores com a argumentação do escritor do artigo. Ó, logo aqui nessa outra página já tem uma citação mais longa, que por ser mais longa ela deve ser diferenciada. Ó. É escrito a citação e logo em seguida é feita uma análise a respeito disso. Ó, observa a nota de rodapé aqui, o nome do autor, dos autores no caso, que é Marise Suassuna, Marlene da Silva Maris e Luiz Eduardo Brandão Suassuna, autores do livro História do Rio Grande do Norte, que foi publicado em Natal pela editora Sebo Vermelho em 2005. E essa citação se encontra na página 45 deste livro. Ó, todo o conjunto aqui, mais outra citação do mesmo autor, dos mesmos autores no caso. Aí vocês vão vendo aqui, ó, a apresentação do... Pronto, se encerrou aqui essa primeira parte do nosso trabalho aqui, um primeiro artigo. Isso aqui era um artigo só sobre a evolução econômica do Rio Grande do Norte no período colonial. Aí aqui já é o outro artigo a respeito do período do Império, a evolução da economia do Rio Grande do Norte no período do Império, isso no século XIX. Já isso aqui foi de autoria do meu colega de curso. Como mostra aqui, ó, mais uma notazinha de rodapé aqui, mostrando as informações a respeito do autor, certo? Aí também nessa parte dele, que ele fez, ele também utilizou citações, como vocês notam aqui, ó, citação mais longa, certo? Aqui vai seguindo, ó. Concluiu aqui essa outra parte, que era um artigo que foi colocado no trabalho em geral. Aí em seguida vem o outro artigo, dessa vez sobre o período republicano, que foi, mais uma vez, de minha autoria. Ó, note, ó, não tem a notinha de rodapé, porque eu já fui apresentado lá em cima. Então, é o mesmo nome, não precisa de identificação, porque eu já fui apresentado lá em cima, certo? Aí aqui eu comecei esse artigo aqui, eu comecei com uma citação, como vocês notam aqui, ó, uma citação relativamente longa. Aí aqui eu faço uma análise a respeito dessa citação. Como ele fala aqui, os referidos textos apresentam o retrato econômico do Rio Grande do Norte em dois tempos históricos distintos, os momentos anterior e posterior à proclamação da República. Isso mostra que, de fato, que os caminhos da província, depois de transformada em Estado, deveriam tomar um rumo ao desenvolvimento. Essa amostra nos diz aí, pronto. Aqui a apresentação das notas de rodapé com as citações. Aí aqui cá no final, o finalzinho aqui desse próximo texto, tá aqui, chegou. Aí aqui nós temos as considerações finais, que foi elaborado aqui pelo nosso assunto, tratando do final, da explicação final, da escritura final apresentando o nosso assunto. Aí logo em seguida vem as referências bibliográficas, como foi falado lá no vídeo anterior, sempre em ordem alfabética. Vocês olham, B, Bueno, F, Felipe,
que é outro livro, ó, notem, é o mesmo autor. Felipe é José Lacerda Alves Felipe. E é Dilson Alves de Carvalho. Mas observem, ó, são duas obras diferentes. São os mesmos autores, mas duas obras diferentes. O livro Economia do Rio Grande do Norte, Estudo Geohistórico e Econômico. Aí aqui já é um Atlas do Rio Grande do Norte, o Espaço Geohistórico e Cultural. Aí aqui, M, de Marlene da Silva Marise e Suassuna. Aí Denise Matos Monteiro. Aí Paulo Pereira dos Santos, ó, S, MS. Aí outro S, Itamar de Souza. Pronto, nós temos aqui a apresentação aqui de nossos... observem aqui, ó. Paulo Pereira dos Santos, aí a evolução econômica do Rio Grande do Norte nos séculos 16 ao 21, 500 anos da história econômica do Rio Grande do Norte. Esse é o título da obra do rapaz aqui, do Paulo Pereira dos Santos. O número da edição dessa obra, o local onde foi editado e o ano 2001. Aqui não aparece a editora porque ele não foi edição própria, não tinha uma editora especial, certo? Ó, já isso aqui, ó. Itamar de Souza, História do Rio Grande do Norte. Diário de Natal, 1999, porque isso aqui foram artigos feitos, elaborados e que foram colocados no jornal Diário de Natal. Isso aqui é uma obra literária dentro de um jornal, não é necessariamente um livro ou uma revista. Serve para pesquisa bibliográfica porque foi um escrito de um autor daqui do estado, só que não foi escrito em nenhum livro, mas sim num periódico, no caso em um jornal. A estrutura de organização de referências bibliográficas é dessa forma, mas é como eu falei, não vai ser necessário a organização em si, vai ser necessário apenas citar as obras que foram utilizadas, certo? No trabalho, eu não vou exigir uma organização, porque devido a essa situação fica complicado, vai ficar complicado para nós darmos a orientação correta e também a falta de equipamento não nos permite organizar totalmente como deve ser feito essa estrutura aqui literal do artigo. Nós vamos nos ater mais na produção do texto em si do que na organização do texto, certo? Aí aqui logo em seguida aí vem os anexos, que esses anexos são a série de tabelas que foram... Isso aqui foram tabelas digitadas, mas são tabelas que foram retiradas de livros, como ele mostra aqui, fonte Itamar de Souza, de 99, na página 54. Foi feito de forma digitada, mas é um anexo porque não foi uma informação produzida pelos autores. Da mesma forma aqui, o anexo B, anexo C, D, E, F, a G, H, são todas tabelas. Aí os apêndices, esses sim foi de autoria dos autores. Os mapas aqui a respeito da evolução econômica do Rio Grande do Norte. Ó, esse aqui é sobre o período republicano. Esses mapas aqui foram feitos, são de autoria dos autores do artigo. Pronto, gente, eu vou disponibilizar este arquivo aqui para vocês observarem a construção. Aí o trabalho de vocês é tão somente escolher um tema específico e elaborar um conjunto de texto com pelo menos um pouco de semelhança com a estrutura do artigo científico. O trabalho de vocês, a atividade desta semana, vai ser justamente essa, a elaboração de um corpo textual que tenha a ver com a produção de um artigo científico. Eu vou querer que vocês organizem dessa forma: a parte de capa, a parte de estrutura com o resumo, lembrando que o resumo é o último a ser feito. Não vou
querer que vocês façam a parte do resumo em inglês, que não vai ter necessidade, mas vocês vão estabelecer a produção da introdução, do corpo do texto em si, o desenvolvimento em si, que é a parte do artigo, as considerações finais e a apresentação das referências bibliográficas, não necessariamente bem organizadas como está contido aqui nesse exemplo, não. E caso vocês tenham para apresentar, anexos e apêndices. Mas isso aí é só se vocês tiverem para apresentar e quiserem, isso é só opcional. Obrigação mesmo, vou querer que vocês preparem basicamente a parte do resumo, introdução, o desenvolvimento, que no caso é o artigo em si, as considerações finais e as referências bibliográficas. Obrigatório mesmo, eu vou querer que vocês organizem dessa forma. Aí vocês vão, como eu disse, vocês vão escolher uma temática qualquer. Pode ser de qualquer disciplina, qualquer assunto. Pode ser qualquer situação mesmo. Vocês podem fazer sobre política, sobre economia, sobre um determinado assunto de história, qualquer assunto de geografia, qualquer assunto de biologia, qualquer assunto de física, de química, até mesmo sobre matemática vocês podem escrever. É livre escolha a temática. O que vocês vão fazer é apenas pegar essa temática que vocês vão escolher e vão pesquisar livros ou mesmo artigos para ter um embasamento teórico sobre aquilo que vão escrever. Certo, pessoal? Aí, ao longo aqui da semana, vocês vão tirando alguma dúvida, se escreverem, vão mostrando. Aí, necessariamente, eu quero que vocês tentem mandar para mim, quando mandarem para mim, vocês mandem digitado. Ou, se não conseguirem mandar na forma de PDF ou na forma de Word, vocês podem mandar digitado como mensagem do Zap. Podem digitar, fazer um texto enorme e mandar para mim, porque aqui eu me viro, desde que seja digitado dessa forma. Não precisa necessariamente, que eu sei que muitas vezes não se consegue, vocês não conseguem fazê-lo no Word do celular, por exemplo, mas podem fazer digitando o conjunto do texto de vocês, mandando como se fosse uma mensagem no Zap. Como é um trabalho mais específico, ele não vai dar muito certo ser enviado da forma que vocês costumam enviar, que é pelo caderno, porque como ele é um trabalho mais especial, eu vou exigir que vocês façam ele digitado, mas é como eu falei, se não conseguirem mandar ele em forma de PDF ou de Word, vocês mandam a digitação na forma de mensagem, certo? Bem, pessoal, por hoje, por essa semana, era basicamente essa apresentação. Aí qualquer coisa vocês vão tirando dúvida, certo? Até mais.